Gente, boa noite. Gente, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Clube do Livro Mensal do Livres. Eu sou Sara Mello, sou coordenadora de comunicação e experiência aqui do Livres. E a gente vai hoje falar sobre. Boa noite. A gente sempre começa pontualmente às 19 horas e a gente está muito feliz de ter todos vocês aqui. Hoje o livro que a gente vai discutir é o Capitalismo e Liberdade, do Milton Friedman. E a gente está com um convidado muito especial hoje para guiar essa leitura e trocar experiência de leitura com vocês também, né? O Paulo Roberto de Almeida é diplomata, é conselheiro acadêmico do Livres e, enfim, eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre ele mesmo no começo, mas eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que vai ser a estrutura que a gente sempre repete em todo encontro do Clube do Livro. A gente vai ter esses primeiros minutos de exposição mesmo do Paulo. O Paulo vai falar um pouquinho sobre a leitura, sobre o Friedman, sobre o livro, o impacto dele no que a gente entende hoje, inclusive de liberalismo. Depois a gente vai abrir para algumas perguntas, no máximo três, e aí a gente inicia um primeiro bloco guiado por essas primeiras perguntas que a gente vai receber de vocês. Depois a gente vai ter um segundo bloco e uma conclusão. E fiquem até o final, porque a gente sorteia o livro do próximo encontro. Então fiquem aqui tanto para saber qual é o livro e participar do sorteio. Mas spoiler é do Ross. E quem vai acompanhar essa leitura é o Fernando Schuller, presidente do Conselho Acadêmico do Livros. Então, sim, e para fazer perguntas para o Paulo, sempre coloquem o nome no chat ou usem a ferramenta de muito legal que o Paulo fez. E obrigada a todo mundo que está aqui. E é isso aí. Podemos começar, Paulo. Muito obrigado, Sara Mello. Boa noite a todos os meus colegas do Livres, aos interessados, ao Ângelo, que vai comandar o show, digamos assim. Eu sou mais acadêmico do que diplomata. Eu era um professor em São Paulo quando vi um anúncio de concurso para o Itamaraty, concurso direto, diga-se de passagem. Eu já vinha de um doutoramento na Europa, passei 7 anos na Europa, fugindo da ditadura militar, e tinha lido esse livro quando comecei meu doutoramento, portanto, no início dos anos muito aplicável às minhas ideias naquele momento, que eram sobre capitalismo e desenvolvimento no Brasil especificamente. A referência aos Estados Unidos era guiar já no meu segundo slide, por favor, Ângelo. Exato. Você vem aí, tem todas as edições dos livros do Milton Friedman desde 1962. Na verdade, baseia-se em palestras nos anos 55, 56, que depois foram transcritas pela sua esposa, Rose Friedman, e saiu uma primeira edição em 62, capa dura, depois brochura. Aí vocês veem em marrom a segunda edição americana, e depois vocês têm a terceira edição que saiu já em 82, não é? Ou melhor, em 2002. E no Brasil tivemos várias edições, não é? Vocês veem aí a capa de 2 edições brasileiras. Eu mesmo utilizei uma outra edição, porque eu li o livro no original em inglês, na Europa, depois eu tinha ele no meu Kindle, reli agora para fazer esse meu trabalho, e consultei apenas uma edição que eu encontrei na biblioteca do Itamaraty, que é de 1985, uma edição da Abril Cultural, que tem uma excelente introdução do Miguel Colassuono, um grande economista brasileiro, que foi até prefeito de São Paulo, não é? Mas então eu fiz uma leitura do Friedman em várias épocas, mas guiado pelas minhas preocupações com o Brasil. E como eu indiquei a vocês, Ângelo, passe, por favor, ao novo slide. Esse livro
ele é a contracorrente da época. O Friedman sempre foi um contestador do que os franceses chamam de ideia reçue, não é? Das ideias vigentes na época. Ele era um investigador, um contestador, e na época dele, claro, ele vem de um doutoramento durante a Grande Depressão, não é? Durante a guerra, aliás, ele seguiu todo o caminho dos anos 30, estudando, se formando. Durante a Grande Depressão, ele trabalhou em Washington até, em preços, controle de preços, inflação. E é interessante que a tese dele, de doutoramento, que era uma tese sobre inflação e sobre controle de preços, não foi muito aceita. Na época, ela foi terminada em 42, mas só em 46 ela foi autorizada para ser publicada. Aliás, ele publicou em 45, sem essa autorização, depois ela recebeu autorização, tese, aí ele começou a ter uma carreira acadêmica em 1949, quando eu nasci, não é? E aí, nos anos 50, ele desenvolveu muito teoria monetária, teoria dos preços, inflação, não é? E as suas ideias de liberdade. E ele era um contracorrente, no sentido em que a economia dos Estados Unidos, desde o New Deal do Roosevelt, era dominada pela social-democracia, pelo keynesianismo prático, e mesmo um governo como o do Eisenhower, nos anos 50, teoricamente republicano conservador, era um governo social-democrata, e ficou ainda mais social-democrata com o Kennedy, né, que é eleito em 60, começa em 61, e faz aquela famosa frase: não esperem que o Estado faça algo por vocês, mas perguntem o que vocês podem, vocês podem fazer pelo país, não é? Ele já critica nas primeiras linhas essa ideia que é contrária ao princípio da liberdade individual. O livro dele é um protesto contra a economia da época, dominada pelo keynesianismo, pela assistência pública, pelo intervencionismo estatal, não é? Ele recebeu o Prêmio Nobel em 76, me lembro bem, porque eu assisti ao vídeo, foi vaiado em Estocolmo, foi vaiado o prêmio de economia, né? Não o prêmio Nobel lá da Noruega, do prêmio do Banco Central sueco. Ele foi vaiado porque em 1975 ele tinha estado no Chile para fazer recomendações, foi convidado pelos ex-estudantes em Chicago, não é? O Chile vivia em crise a despeito da ditadura de direita, supostamente neoliberal, do Pinochet. O Chile vivia em crise, e ele então fez recomendações, falou com o próprio Pinochet, dizendo que o Pinochet deveria abolir o controle de preços, que os militares têm essa mania de controlar tudo, né? E por isso ele foi vaiado como suposto apoiador da ditadura. Nunca foi o caso. Ele foi o homem que libertou o Chile, não só das tendências autoritárias dos militares, mas também das inclinações desenvolvimentistas, estilistas, etc. Então, ele desenvolveu essas ideias, e eu aproveitei muito das ideias dele para reescrever esse livro dele. Eu fiz um livro em 60 páginas, Capitalismo e Liberdade nos Estados Unidos e no Brasil. Portanto, é uma releitura, eu resumo cada um dos 13 capítulos do Friedman original, falo sobre os 3 prefácios, evidentemente, mas depois eu acrescento o que aquelas ideias têm a ver com o Brasil. Vamos passar para o próximo, que tem o índice dessa minha releitura, né? Faz parte da minha série de clássicos revisitados. Ela está aí disponível, vocês podem achar, colocando pelo título, vocês vão achar numa dessas bases de dados. Vamos passar, Ângelo. Todos podem ter acesso. Então, essa é a releitura que eu fiz, ou seja, vocês têm em vermelho o título original do livro do Friedman e em azul aquilo que eu escrevi em volta, que é um pouco uma negação daquilo que ele falava, né? Política monetária, enfim. Então, vamos passar, Ângelo, sumário dos primeiros 6 capítulos, depois os últimos capítulos, e a conclusão, na verdade, não tem muito a ver com o Friedman, e sim com o que nos separa o Brasil de uma sociedade desenvolvida, né? Porque os Estados Unidos, supostamente, é considerado uma sociedade desenvolvida, ainda que o Trump atualmente queira retroceder os Estados Unidos à segunda revolução industrial. Passamos, Ângelo, por favor. Então, tá aí, eu apresento a minha introdução sobre a carreira do Friedman, sobre os prefácios do Friedman, e em cada um dos capítulos eu vou refletindo sobre o que ele disse, que não necessariamente é válido para os Estados Unidos, porque, vejam, eles faziam um apelo
ele fazia um apelo para a total liberdade econômica, a total desregulação, digamos assim, privatização, para que os Estados Unidos se desenvolvesse mais ainda do que já estavam se desenvolvendo nos anos 50 e 60. E o que ele diz não é exatamente o que ocorria nos Estados Unidos dos anos 50 e dos anos 60, não é? E ele continuou mantendo. O livro nunca foi mudado durante 60 anos, né? Os três prefácios resumem a recepção do livro no público, não é? Primeira edição sem muito alarde, sem muita resenha nos journals, mas a segunda edição já saudada como espírito liberal por causa do livro que ele fez com a sua esposa, Rose Friedman, sobre Free to Choose, né, que era uma edição de programa de televisão da PBS e tal. Então, esses são os dois primeiros capítulos conceituais, vamos passar para os outros. Esses já são os capítulos operacionais, ou seja, setorial, de políticas econômicas, política macroeconômica no plano fiscal, no plano monetário, no plano cambial, no plano do comércio exterior, no plano do papel do Estado na educação, que ele achava absolutamente importante, mas não no sentido do Estado determinar o que é educação, mas abrir espaço para que a sociedade, ela mesma, fizesse a educação. Mas vocês vejam que isso é num ambiente cultural muito diferente do que era a realidade dos Estados Unidos e muito diferente do que é a realidade do Brasil. Passemos, Ângelo, por favor. Aí são os outros capítulos, né, questões práticas, né, a discriminação. E nós estamos falando de um Estados Unidos ainda segregacionista, nos anos 60 que começam as grandes políticas, né, de open society, de diferença entre as raças e, portanto, de políticas afirmativas, não é? A questão do sindicalismo, dos monopólios, que ele era evidentemente contrário, e aí você tem uma série de questões que se distanciavam das políticas efetivas nos Estados Unidos, e ele, como eu disse, era um livro de protesto, a contracorrente, e o que ele gostaria que fosse, não é? E no caso do Brasil é um pouco o contrário do que ele pregava na teoria e do que ele preconizava para os Estados Unidos na prática. Vamos passar, Ângelo. Esses são os últimos capítulos dele, né, os 3 últimos capítulos, que são para orientar uma sociedade de bem-estar, uma social, um estado de bem-estar social avançado, mas sempre com base na liberdade, na determinação individual de cada indivíduo. E ele achava que a redução da pobreza seria progressiva, seria feita pelos mercados e não pela intervenção do Estado. No caso do Brasil, vocês sabem que o Estado toma a si a tarefa de introduzir mais igualdade, mais distribuição, mais justiça social, com um encaminhamento de vários programas, vários mecanismos que incidem no orçamento público e na direção das políticas públicas, né? E eu concluo praticamente a conclusão dele é muito voltada para os Estados Unidos, evidentemente, preconizando a liberdade, e a minha realmente é que a gente ainda está muito distante de uma sociedade desenvolvida. Nós temos grande destaque no agronegócio atualmente, na indústria também, temos universidades que estão na ponta do estado da arte na pesquisa científica, mas uma sociedade com muitos pobres. O Brasil é o país mais desigual do mundo. Vamos avançar, Ângelo. Então, bom, aí tem a minha série de clássicos revisitados. Eu quero dizer que é uma mania que eu tenho de pegar um livro antigo, comecei com o Manifesto Comunista do Marx, e reescrever para os tempos atuais, como se os personagens estivessem vivos, né? Fiz isso com o Marx, fiz isso com o Maquiavel, fiz isso com o Tocqueville, enviando ele ao Brasil numa missão do Banco Mundial para saber o que andava errado com a nossa economia, a nossa política, e fiz agora com o nosso Milton Friedman. Vamos passar. Então, esses aí os meus contatos, vocês, quem quiser anotar, buscando o livro, vocês vão encontrar essa versão em PDF numa dessas plataformas, poderão ler e criticar à vontade. Eu vou escrever um novo livro a partir dele, né? Um livro pequeno. Pois não, podemos então começar o debate. Sara, muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Foi muito, muito, muito interessante. Só relembrando o pessoal que a gente colocou aqui o link do material que o Paulo
enviou, tá? Então tá aqui no chat, é só vocês acessarem. Tem tanto a apresentação quanto o livro que ele mencionou. A gente vai abrir agora para 3 perguntas. Na fila a gente tem o Mano e o Fernando. Então, Mano, você pode fazer a primeira pergunta. Boa noite. Primeiro, professor, muito obrigado pela exposição. Eu queria trazer a questão da relação entre liberdade econômica e liberdade política. O Friedman é, defendia a tese de que o aumento da liberdade política leva quase que invariavelmente a um aumento, aliás, que o aumento da liberdade econômica leva quase invariavelmente a uma abertura de regime, né? Ele viu isso acontecer no Chile, mas hoje a gente vê na China um caso que eu acho bem complexo, né? Porque houve um aumento de liberdade econômica, mas o regime chinês parece ter, no fim das contas, se fortalecido com isso. Então, eu queria, enfim, ouvir o senhor um pouco sobre isso. A China, de alguma forma, refuta a tese do Friedman ou não é bem assim? Devo esperar mais 2 perguntas, Sara, ou respondo essa individualmente? Pode responder. Tá bem. Olha, essa é a pergunta Pode principal responder. e foi quando eu preparei a minha tese, e no início dos anos 80, portanto, eu li a segunda edição em inglês do Milton Friedman. É uma questão central, logo no primeiro capítulo, a relação entre liberdade econômica e liberdade política. Ele diz que a liberdade econômica é uma condição necessária, mas não suficiente para a liberdade política. Depois, mais tarde, não necessariamente na terceira edição, mas em comentários que ele fez posteriormente, ele veio a revisar um pouco seu pensamento, ou seja, justamente tornar mais sofisticada essa relação, que, como toda relação entre grandes vetores da vida social, da organização social e política, não é uma relação unívoca ou simples, não é? Ele costumava evidenciar que as suas ideias estavam muito mais realizadas em Hong Kong, ainda colônia inglesa, vejam vocês, né? Plena liberdade econômica, Adam Smith puro, do que na própria Inglaterra. E claro que depois Hong Kong foi incorporado à China. Eu até escrevi um artigo sobre isso em 1997, quando houve essa incorporação, desejando que em 2047, quando fizesse a incorporação total, como previsto, 50 anos de transição, a China se parecesse mais com Hong Kong do que Hong Kong com a China daquela época. E foi o contrário, a gente sabe que Hong Kong foi totalmente dominada, aplastada, a liberdade política desapareceu completamente e a liberdade econômica está mais ou menos controlada pelo Banco Central de Beijing, etc. Bom, veja, isso não é uma questão fácil, nem para ele, nem para qualquer sociólogo, cientista político, não é? Sem dúvida nenhuma que a liberdade política ela pode existir sem liberdade econômica, e ela existia, por exemplo, na Inglaterra medieval. E aí eu chamo a atenção para um livro do Samuel Huntington, não o Choque de Civilizações, mas a Ordem Política em Mudança. Ele tem um capítulo sobre os imigrantes ingleses que foram para a Nova Inglaterra, para as colônias, enfim, para se instalar. E esses imigrantes, eles precediam a própria Revolução Liberal na Inglaterra, não é? De 1688. Eles estavam muito mais ligados à Magna Carta, não é? Do que ao regime parlamentar que se estabeleceu depois da Revolução Gloriosa de 1688. Então, ele mostra como a cultura da democracia na base, isso eu estou falando do Samuel Huntington, era muito importante para a conformação da democracia americana. Grassroots democracy, democracia de base. Os americanos votam basicamente para o xerife da aldeia, o juiz do condado e para o board da escola, para o conselho da escola. É tudo que eles votam, é tudo que interessa no mundo local. Washington está um pouco distante, muitos deles nem votam para Washington, para o presidente, não é? E então você tem uma diferença cultural, mesmo entre os Estados Unidos, clássicos, os pais fundadores do século XIX, século XX, e a Inglaterra, que evoluiu depois num regime institucional parlamentarista, não é? E você tem uma plena liberdade econômica nos Estados Unidos, não é?
e uma liberdade política que não é necessariamente completa, porque você teve uma oligarquia nos Estados Unidos, e hoje até se fala de uma plutocracia nos Estados Unidos. Hoje talvez até um regime mafioso, não é? Com a tropa do Trump, como você tem em vários outros países. Então, é uma relação muito difícil. Agora, deixa eu lhe dizer, a China realmente não é um país livre, e você pega aqueles relatórios da Heritage Foundation, não é? Que é sobre a World Economic Freedom, é um relatório anual que sai com todos os indicadores, e se você colocar a China, evidentemente ela está atrás do Brasil em liberdades. Mas se você isolar apenas os critérios econômicos, estrito sensu, a China está muito mais à frente do Brasil. O Brasil é um país socialista comparado com a China no plano das liberdades econômicas. É muito mais fácil ser capitalista na China do que no Brasil, apesar de que nós somos uma democracia e eles são, teoricamente, um regime totalitário. Mas veja, a China não é aquele despotismo oriental, totalitarismo absoluto da era do Mao Tse-tung. A China nunca foi democrática em toda a sua existência. A China tem um despotismo pela cúpula, digamos, o imperador com poder de vida ou morte sobre todos os seus sujeitos, os seus cidadãos, mas tem na base organizacional, que é um Estado weberiano, o mandarinato. O mandarinato é uma seleção pelo mérito, basta que um camponês decore o seu Mêncios, o seu Confúcio, faça o concurso e torne um mandarim, ou seja, é uma tecnocracia. Então, hoje, o sucesso econômico da China é devido, sim, à liberdade econômica, depois do Mao Tse-tung, com as reformas do Deng, Hu Jintao, Jiang Zemin, etc. Hoje menos, porque nós temos um novo imperador que centralizou muito o regime e o crescimento econômico da China diminuiu. Mas a China é mais livre economicamente do que o Brasil. E isso tem a ver com a formação do seu Estado. O sucesso da China não se deve tanto ao Partido Comunista, leninista, bolchevique, e sim ao mandarinato. Os mandarins antigos são hoje os funcionários do Partido Comunista. Você é funcionário do Partido Comunista, você é um mandarim. Você é um mandarim e, portanto, você tem aquela concepção de racionalidade na condução dos assuntos públicos. E uma democracia relativa na base, porque há um grande controle popular sobre os seus representantes nas prefeituras, nas províncias e nos que vão para o parlamento em Beijing, não é? É claro que é uma democracia vigiada pelo Partido Comunista, mas ela é de origem tecnocrática e, portanto, meritocrática. É isso que eu poderia dizer sobre uma questão tão complexa como essa. Obrigada, Paulo. Na sequência, a gente tem a pergunta do Fernando. Ele falou, para além dos mercados e do Estado, ao terceiro setor. Qual o papel que Friedman via para ONGs, filantropia, etc.? Olha, o Friedman fala muito sobre a sociedade. Esse conceito de ONGs não existia muito nos anos 50, no início dos anos 60, né? Elas proliferaram depois com a participação e, claro, com a inclusão social nos Estados Unidos. Até que ele fez a sua primeira edição, os negros eram absolutamente discriminados. E se a gente lê alguns capítulos do Friedman, a gente sente que ele sentia que apenas a sociedade de mercado, totalmente livre, poderia defender as minorias. As minorias, para eles, quais eram? Os judeus, evidentemente, ele era de uma família judia, foi discriminado na universidade, no início da sua carreira. As mulheres também, e a sua mulher foi uma grande companheira de estudos, também com alta formação. Os imigrantes, digamos, os imigrantes recentes, não é? Na época dele eram irlandeses e italianos, depois vieram os latinos, não é? E os negros, evidentemente. Então, é um problema muito sério da inclusão social na participação política, na participação econômica. Agora, como eu disse, partindo da concepção de uma democracia na base, do Samuel Huntington nos Estados Unidos, né, que eram um pouco as instituições Tudor da Inglaterra, antes dos Stuart, os Tudor, aquela democracia na base de eleger o xerife da aldeia, o juiz do condado,
e participar no conselho da escola é o que faz a participação da sociedade. Esse é o terceiro setor para o Friedman no seu livro. A coisa foi evoluindo, tornando ONGs, e muitas vezes as ONGs são, como já disse alguém, ONGGs, né? Organização não governamentais, governamentais, porque elas acabam recebendo dinheiro do governo, do Estado, para desenvolver as suas tarefas. No Brasil, nós temos muitas ONGGs, não é? Na área ambiental, na área social, na área de assistência pública, crianças, etc., tem dezenas de ONGGs, que é o contrário do sentido original anglo-saxão da participação da sociedade civil. Era caridade, primeiro religiosa, não é? Na igreja, na eclésia, naquela comunidade religiosa de base local, e depois uma caridade também social em direção aos mais desprovidos de meios. E vocês vejam o seguinte: existem países europeus, escandinavos sobretudo, que têm muita ajuda ao desenvolvimento nos programas multilaterais, cooperação ao desenvolvimento, 7% do PIB, às vezes, vão para a cooperação na África, na Ásia, em outros lugares, e os Estados Unidos 1 ou 2%. Mas o pessoal se esquece que muito da ajuda americana vem das famílias em direção a entidades, a fundações, entende? O Bill Gates, por exemplo, vacinou milhões de crianças com os seus recursos próprios, independentemente de qualquer sistema público ou multilateral de ajuda. Então, a ajuda americana é basicamente comunitária, basicamente individual, local. E existe muito. Cada nova tragédia, em qualquer país do mundo, você vê que vem muita ajuda dos Estados Unidos, e não necessariamente do Estado americano, e sim de fundações americanas. Obrigado. Eu não sei se todo mundo viu no chat, mas nosso diretor executivo, Magno Cal, acabou de falar: não é o nosso caso pessoal, nós não buscamos nem recebemos recursos públicos. E um emoji de risada. Então, tá aqui o pronunciamento. O Livres não é uma ONGG. Na fila, a gente tem a pergunta do Franco. Ele falou que tem uma pergunta relacionada à educação. Ele fala que o Friedman propunha a criação de vouchers para alocar alunos de famílias com poucos recursos em escolas privadas, o que dá liberdade de escolha às famílias e pode melhorar a formação dos estudantes. Ele chegou nesse ou em outros livros a dissertar mais sobre educação para além dos vouchers. Como seria a educação de acordo com a filosofia do Friedman? Perfeito. Uma boa pergunta, porque ele sim tinha essa orientação. Ele achava, isso não só para a educação, também para o imposto de renda. Ele é o autor do imposto de renda negativo, né? O Estado deveria garantir uma renda mínima a todo cidadão, independentemente da sua condição social, da sua renda, etc. Imposto de renda era a concepção de que a própria sociedade deveria se organizar para realizar o máximo de benefícios possíveis ao cidadão, via emprego, via educação, via habitação, mas sempre pelo mercado e sempre pela ajuda voluntária, individual. Então, ele não tinha essa expressão voucher ainda lá no seu livro, mas depois surgiu, e o Bush Filho, na verdade, introduziu esse sistema de vouchers nas educações. Eu sei que no Brasil o Fernando Schiller patrocina esse tipo de ideia para o Brasil. Eu não sei realmente se ela é aplicável, porque, vejam, cada solução que você concebe, ela tem origem numa determinada estrutura social, num tipo de comportamento, num tipo de estrutura tributária, alocação de recursos, e muito do que se faz nos Estados Unidos, ele é feito por vias individuais ou vias puramente privadas. Vocês vejam, você não tem ensino público de terceiro nível gratuito nos Estados Unidos. Mesmo as universidades públicas estaduais nos Estados Unidos são pagas, não é? São pagas. O cidadão que é do estado, que paga imposto naquele estado, tem um fee, tem uma taxa reduzida, ao passo que cidadãos americanos que vêm de outros estados pagam mais, porque não recolhem imposto naquele estado, não é? Mas as grandes universidades cobram taxas de 40, 50 mil dólares, não é? E daí entram as fundações que selecionam pessoas para receber bolsas integrais. E essas bolsas são distribuídas segundo mérito.
não quer dizer que apenas aqueles que têm as notas mais altas na escola secundária terão direito à bolsa. Às vezes, a criança mais destituída do Alabama, do Kentucky, do Missouri, da Louisiana, né, os estados do sul mais pobres do que os estados assim do norte, de uma escola rural, não é? Que realmente nunca terá notas no secundário similares a de um estudante de Boston, de Massachusetts, de Nova York, mas ele é o melhor da sua escola. Então, ele é selecionado para ganhar uma bolsa de Harvard e vai a Harvard. E muitos estudantes pobres, muitos negros, inclusive, receberam bolsas nesse sentido. Então, o conceito de voucher é um conceito realmente americano de você entregar a um cidadão, a um candidato, a um jovem estudante, não é? Uma garantia de que você terá os seus recursos garantidos para estudar, nos livros, a manutenção pessoal, etc. No caso dos Estados Unidos, isso é possível justamente devido a esse espírito público gregário, comunitário que existe, e de forma muito voluntária, não é? As universidades recolhem doações dos seus ex-alunos, dos seus milionários, não é? E vivem com isso, enquanto que o Estado participa de pesquisas, de programas de pesquisas que são similares. Agora, se vocês virem a carga fiscal nos Estados Unidos, ela é inferior à do Brasil. Ela, na época do Friedman, desse livro, ela devia rondar na faixa dos 18% ou 20%, depois cresceu muito, foi a 32%, depois recuou, ao passo que a carga fiscal média da OCDE é de 38% do PIB, alguns países fazem 40%, 45%, se não mais, os escandinavos, não é? A do Brasil, 34,5% do PIB, é uma carga quase similar à da OCDE, com uma renda per capita 5 vezes inferior. E muito da ajuda e desses vouchers teriam que ser provistos pelo Estado, não é? É uma forma que o Friedman não recomendaria, vouchers comandados pelo Estado, o que já foi feito, aliás, não é? O ProUni, programas de bolsas para as universidades que renderam, digamos, uma dívida estudantil enorme. Nos Estados Unidos também, muitos programas populistas de governos sociais-democratas que deram não apenas ajuda para comprar casa, programa imobiliário que teve a bolha de 2005, não é? Mas programas de estudos superiores, não é? Os estudantes ficaram com dívidas milionárias, é talvez o problema maior dos Estados Unidos é a dívida pública estudantil, não é? Que eles nunca vão poder pagar porque saíram com $250 mil de dívida que eles precisam pagar em 3 anos e não conseguem. Então, o conceito de voucher é muito relevante, mas a sua aplicação pelo alto, né, não seria recomendada pelo Friedman, e sim programas comandados pela própria comunidade. Mas eu acho que é uma ideia um pouco difícil de ser aplicada no Brasil, ainda que ela seja válida em teoria, mas como a gente sabe, tudo depende da sua aplicação prática, não é? Obrigado, Franco. Vou responder mais extensamente, porque a sua pergunta está aqui no chat, e eu vou fazer um trabalho sobre isso e lhe mandar depois. Vamos lá, novas perguntas? A gente tem mais 2 pessoas na fila. Pois não. Alan, você tá na sua vez. Isso. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, professor, tudo bom? Queria fazer mais num contexto da ideia dele de liberdade de escolha e não coerção, e em contextos de sociedade em extrema desigualdade, assim. Friedman sustenta, né, essa ideia de que a liberdade de escolha exige que não haja coerção. E aí existem muitas pessoas que trazem e desafiam essa fala dele, essa frase dele, em contextos de sociedade em extrema desigualdade, onde você, em sociedades de extrema desigualdade, você teria pessoas enfim, comunidades que não teriam essa liberdade de escolha, né? A crítica principal seria nesse sentido. E aí eu queria entender como o senhor enxerga isso, assim, como vê essa ideia a ideia de liberdade de escolha no mercado pode ser ilusória em sociedades com extrema desigualdade, assim, como enxerga isso?
Olha, os Estados Unidos é uma sociedade avançada, desenvolvida, mas com muito mais desigualdade do que sociedades europeias, não é? Muito mais assimetrias sociais entre os estados, né? Entre, digamos, a renda per capita de Manhattan, $150.000 talvez, e do Kentucky de 35 ou $40.000, né? Uma diferença brutal entre as classes sociais, entre os indivíduos, etc. Agora, é um conceito central no pensamento do Friedman, no seu livro e nas suas reflexões, a liberdade de escolha e a não coerção, é central. Mas é uma postura teórica, digamos assim, uma postura de princípio, de valores e princípios dele. Não quer dizer que seja válida, inclusive, para os próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos já foram mais livres no passado do que eles são hoje, por razões muito diversas e políticas das últimas décadas, digamos, né? Antigamente, nos Estados Unidos, e eu retiro isso da minha experiência de 20, 30 anos atrás lá, você podia ser um indivíduo qualquer que queria escapar da família, do seu meio, você saía da costa leste e ia para o interior, para Caipirolândia, como eu disse, chegava lá, eles não têm identidade, não têm documento nacional de identidade, sequer estadual, né? O que vale é a carteira de habilitação, né? Você chegava numa pequena aldeia, ia para a polícia, pedia uma carteira de habilitação, e você dissesse para o guarda, olha, eu me chamo Karl Marx, eu nasci em tal lugar, me chamo Karl Marx, eu quero uma carteira de habilitação no nome de Karl Marx. O cara dava na mesma hora e o cara saía lá com uma carteira de habilitação que servia como identidade em nome do Karl Marx, entende? Isso existia. Com o desenvolvimento da burocracia e com o problema do terrorismo, e foi básico lá nos Estados Unidos, eu estava lá em 2001, né, aliás, eu morava perto do Pentágono, onde houve um atentado, os vidros lá de casa tremeram, você teve uma sociedade que teve que se preparar para esse perigo. Então, acabou essa coisa de você sair para uma aldeia, dizer que você chama Karl Marx. Então, aumentou muito mais o controle. E com o Trump agora nem se fala, né? Já você vive num estado semifascista, em que o ICE, a polícia do Trump, vai prendendo qualquer cidadão moreno. Você seria um candidato a ser preso pelo ICE no meio da rua, né? E embarcado para El Salvador. Então, esse conceito de liberdade já não é válido tanto quanto era no passado, que era um conceito tipicamente anglo-saxão dos Tudor, né, emigrados para os territórios americanos, né, as colônias inglesas na costa leste, e que continuou vigente durante a maior parte da história americana, né, a não coerção. O que vale é a liberdade do indivíduo, né? Isso é muito respeitado. A gente vê até hoje, nesses processos que estão ocorrendo agora com o Trump, o Epstein Files, não, ele pode ter sido citado, mas não quer dizer que ele cometeu crimes. Então, é uma liberdade quase que absoluta no plano individual, mas que colide com as realidades da vida prática, né? Da segurança, dos atentados terroristas, etc. E eu acho que isso está muito distante do nosso mundo latino, ibérico, né? Nós viemos de sociedades centralizadas, unificadas, e a diferença básica entre o mundo anglo-saxão e o mundo ibero-latino-americano é basicamente essa. Tudo que não foi expressamente proibido pelo Estado nas sociedades anglo-saxãs está liberado para você exercer. Você pega, junta 2, 3 amigos, forma uma empresa e começa a explorar uma mina, um transporte, qualquer coisa. E no Brasil colonial e mesmo no Brasil atual, tudo que não for legalizado, permitido, um alvará real, um decreto régio, um decreto republicano, uma autorização municipal ou estatal, está proibido. Você não pode fazer nada se não for permitido pelo Estado, né? Nos Estados Unidos, se o indivíduo descobrir petróleo no fundo do seu quintal, né, no subsolo do seu quintal, ele explora e fica milionário. No Brasil, não. O subsolo não pertence mais ao indivíduo desde a Constituição de 1934, não é uma Constituição estilo alemã de 1919, né, de Weimar, uma Constituição muito progressista, mas também centralizadora, reguladora. Então, nós vivemos num mundo regulador. Então, eu digo que a proposta teórica do Friedman talvez não se aplique mais aos Estados Unidos atual e nunca se aplicou ao nosso mundo ibero-americano. Obrigado. Muito legal essa pergunta. Eu achei muito atual, muito relevante.
na fila. Depois do Alan, a gente tá com o Sérgio. Então, Sérgio, pode Sérgio falar. Berlang? Isso. Obrigado. Eu só vou aproveitar, eu vou fazer um comentário sobre a resposta e a pergunta do Alan. O Alan, olha só, a primeira coisa importante a entender é assim, liberdade de escolha. Liberdade é você poder escolher mais alternativas ao invés de menos. Então, liberdade pressupõe a escolha, pressupõe que você pode escolher. E quanto mais liberdade você tiver, melhor. Aí vem a sua pergunta sobre a desigualdade, se isso alteraria essa liberdade. Ora, não é a desigualdade em si que é o problema. Qual seria o problema? O problema, basicamente, é o seguinte: para você escolher alguma alternativa, você tem que entender as alternativas. Então, em primeiro lugar, já para começo de conversa, quem não é alfabetizado tem um problema. Óbvio que ele vai entender muitas alternativas, ou ela vai entender muitas alternativas, mas vai ficar um bocado de coisa de fora que não vai ser entendida. Então, esse ponto que eu acho que a desigualdade nesse sentido de você pensar assim, será que as pessoas têm igualdade de capacidade para tomar decisão, uma igualdade mínima para tomar? Claro que você não vai querer que todo mundo tenha a mesma capacidade intelectual, não é isso, mas minimamente para entender as alternativas que estão disponíveis, tá certo? Então, e isso implica, entre outras coisas, não só que você tem que ter um nível mínimo de educação, que eu diria que, sei lá, uma coisa qualquer como que a gente devia ter pelo menos ensino médio, aí, o objetivo de ter ensino médio para a grande maioria da população, mas também condições de saúde. Você tem que poder exercer as coisas. Né? Se você é proibido porque você não consegue se mexer, porque você tem uma doença, você já não está livre, tão livre quanto uma pessoa que não tem essa doença. Então, nesse sentido, é que eu vejo, sim, é necessário alguma equalização, mas essa equalização é basicamente para dar condições iguais de escolha para todo mundo. Só isso. Que é mais ou menos assim, isso aí, enfim, já há muito tempo que eu penso sobre isso, eu escrevi isso já num livro que eu fiz, uma partezinha pequenininha sobre educação, mas fica muito claro quando você lê o livro do Binemboy, Liberdade Igual, qualquer coisa assim que é o nome, mas que é bastante interessante, livrinho pequenininho, bastante legal. Desculpa, era só para mencionar isso. Eu poderia complementar no seguinte sentido: nós temos dois polos desenvolvidos no Atlântico Norte, né? Europa Ocidental e Estados Unidos, ambos mais ou menos social-democratas, oscilando entre os conservadores e os sociais-democratas ao longo dos últimos 80 anos, não é? Políticas mais distributivas ou políticas mais conservadoras ou mais austeras, como alguns diriam, não é? E vocês vejam que Estados Unidos e Europa gastam mais ou menos a mesma porção do PIB em saúde, 18% a 20% do PIB são gastos de saúde. Só que nos Estados Unidos é muito mais individualmente, por seguro-saúde ou pagamentos individuais, e na Europa é via impostos e saúde coletiva, saúde pública, né? Um pouco o SUS, como na Inglaterra ou na França, você vai para um hospital. A conclusão é o seguinte: se você é rico, é melhor você ter o acesso aos melhores serviços de saúde nos Estados Unidos. Mas se você é pobre, é melhor você estar na Europa, porque lá você vai ter os cuidados básicos do sistema estatal, não é? Mas você terá uma parte do seu salário, dos seus rendimentos, da sua renda, coletados pelo Estado para prover o serviço de saúde, não é? São duas formas de organização que incidem sobre a liberdade, sobre as escolhas, sobre as definições de vida. Eu saí do Brasil sem me formar na universidade, saí na ditadura, acabei me formando na graduação na Bélgica, e quando eu terminei a graduação, os meus colegas, sociólogos, digamos assim,
não tinham emprego, eles entraram diretamente na fila do desemprego, ou seja, na assistência social, iriam passar a receber uma dotação mensal pelo Estado, porque eles não tinham emprego. Eu achei aquilo estranho, né, que você começasse a vida já caindo na assistência pública. Claro, depois eu voltei ao Brasil, comecei a trabalhar e tudo mais, mas nos Estados Unidos isso não ocorre, você só entra na assistência pública quando você tem um emprego, depois que você é desempregado, etc. Mas mesmo nesse aspecto, e eu voltei para a Europa já como diplomata e já convivendo com profissionais, enfim, da vida acadêmica, inclusive, eu me espantei com o grau de rigidez social. Os Estados Unidos são muito mais livres, mais abertos a todas as oportunidades do que a Europa, porque quando tinha uma crise, você suspendia pagamentos públicos para uma instituição qualquer, a pessoa entrava na fila do desemprego porque ela só podia ser aquilo para o qual ela tinha se formado. Então, eu falei, por exemplo, com uma pessoa que era restauradora de museu, o dinheiro acabou e ela estava esperando que o Estado lhe arrumasse um emprego de restaurador de museu num outro museu qualquer. E passou anos nisso, recebendo ajuda pública. Ora, isso nunca ocorreria nos Estados Unidos. O cara iria dirigir táxi, né, o Uber agora, ou iria trabalhar numa empresa de varejo, ou iria assim, fazer um curso de informática pela noite, iria se virar. São sociedades muito diferentes em que a liberdade americana traz muito mais prosperidade. E vejo, a União Europeia, em 2000, eu me lembro muito bem, que eu acompanhei, ela fez um projeto em 1995 para ser a sociedade mais avançada do mundo no ano 2000, com termos de bem-estar social, de tecnologia, de avanços, tudo. Bom, em 2000 eles chegaram à conclusão que eles não poderiam alcançar os Estados Unidos porque a produtividade deles estava muito inferior à produtividade americana e os Estados Unidos tinham crescido muito mais. Por quê? Porque você tem aqueles planos maravilhosos definidos em Bruxelas ou nas burocracias nacionais que promete tudo, mas na verdade a produtividade não consegue ser tão alta quanto os Estados Unidos por causa da liberdade econômica nos Estados Unidos. E quando eu morei 2 vezes nos Estados Unidos, eu constatei isso. Você tem um imigrante que vem da Rússia, a Rússia implodida dos soviéticos, chega lá com 50 ou 100 dólares nos Estados Unidos, ou vem da Índia, ou vem do México, mas você tem uma capacitação em física, em matemática, em química, em biologia. Em 6 meses, essa pessoa está trabalhando numa startup e recebe dinheiro de um venture capitalist da Califórnia ou da Costa Leste, e a empresa se torna bilionária em 3 anos. Eu vi isso, muitas histórias de pessoas que chegaram do socialismo, do terceiro mundo, e que em 3 anos tinham virado bilionários porque aplicaram o seu conhecimento a uma nova empresa, a uma startup financiada por um venture capitalist, né, que isso existe muito mais frequente. Então, vocês vejam como a liberdade econômica é extremamente relevante no caso dos Estados Unidos. A despeito do Trump, não é, que está retrocedendo os Estados Unidos à segunda revolução industrial, os Estados Unidos vão renascer porque eles têm capital humano, como a Europa Ocidental tem capital humano, a despeito de ambos serem superados pela China na indústria, na tecnologia, na 4ª ou na 5ª revolução industrial. Essa é a minha observação sobre liberdade e igualdade. Eu achei muito interessante que vocês mencionaram o livro do Biniboim, e Mano lembrou aqui que a gente tem um conteúdo sobre isso no YouTube do Livres. Mano, você gostaria de adicionar um Não, é isso, comentário fazer sobre? o merchan. Eu também lembrei, quando o Verlaine estava falando, do conceito de capabilities, né, do Amartya Sen, da Martha Nussbaum, que passa um pouco por essa abordagem de ter capacidades mínimas de, enfim, de ter autonomia, né? E vale lembrar, o desenvolvimento como liberdade do Amartya Sen está no cronograma do Clube do Livro também. Perfeito. Aproveitando a deixa, a gente colocou o link do vídeo aqui no chat, então quem quiser assistir, saudem. A gente pode mandar depois o material também no grupo do WhatsApp do Clube do Livro. Então, quem não estiver lá e quiser participar,
só colocar o número aqui no chat que a gente inclui você. Eu vou dar dois E exemplos aí, de como o Brasil está distante desse conceito de liberdade e que nos faz atrasar. A Constituição de 88 era muito progressista, mas ela tinha uma lista enorme de direitos e poucas obrigações. Mas ela proibia que as universidades contratassem professores estrangeiros, veja se pode. A ciência é universal. Os Estados Unidos se fizeram com sábios europeus e com imigrantes, enfim, que estudaram lá nas universidades, e você não podia, até o plebiscito de 1993, as universidades não podiam contratar professores estrangeiros, o que é um absurdo para uma universidade, não é? E mais, eu dei aula há muito tempo, eu sou mais acadêmico do que diplomata, não é? E eu me surpreendia, porque na vida diplomática eu encontrava com muitos tecnocratas do Estado brasileiro, da Receita Federal, pessoas altamente capacitadas e que tinham apenas a graduação em economia, administração, contabilidade, ou seja o que fosse. Elas não podiam dar aula na universidade porque elas não tinham o mestrado ou doutorado. Nos Estados Unidos, qualquer capitalista bem-sucedido é convidado para dar aula na universidade, entendeu? Liberdade total de contratação de os mais competentes. Eu tenho certeza que um funcionário do Banco Central pode dar uma aula de balanço de pagamentos, de câmbio, muito mais efetiva do que um professor que aprendeu apenas pelos livros a sua ciência. Esse é o regime da liberdade que traz a produtividade. gente, a gente está chegando ao final já, e eu gostaria de lembrar a todo mundo que a gente sempre sorteia no fim do encontro, antes das conclusões finais do convidado, o livro do próximo Clube do Livro. Então, em agosto, no dia 21, a gente vai. Ângelo está aí mostrando a edição muito bonita. O Fernando Schuller, que é presidente do Conselho Acadêmico do Livres, é o convidado da gente para guiar a leitura de Uma Teoria da Justiça de John Rawls. Então, o Ângelo já sorteou entre as pessoas que estão presentes e a gente sempre envia o kit para um associado. E o sorteado foi o Fernando Moreno. Fernando, inclusive, que fez uma pergunta mais cedo. Eu não sei se ele pode ligar o microfone ou falar no chat, mas, Fernando, você está por aí? Bem, se não puder, tudo bem, porque só para avisar que a gente vai te mandar o kit com o livro e uns produtos especiais do Livres, e a gente espera te ver de novo no próximo Clube do Livro. Que nem todo mundo aqui, claro. Como a gente só tem mais 5 minutinhos, eu queria fechar com a conclusão do Paulo, mas eu queria fazer uma pergunta específica para ele, porque a gente está falando sobre o livro. Então, Paulo, a partir da leitura do Capitalismo e Liberdade, como é que tu consegue ver o impacto assim na tua trajetória acadêmica, mas também enquanto liberal? Existe um pré e um pós-capitalismo e liberdade? Como é que tu enxerga esse livro assim na tua trajetória intelectual? E como é que você coloca o Friedman nessa jornada aí? Pois não, muito obrigado, Sara, e eu vou para as conclusões e respondo a tua questão. Veja, eu saí do Brasil muito jovem, um ano de universidade na FEFELESH, da USP apenas, e 1 ano e meio já estava saindo do Brasil para não ser preso pela ditadura, e fiquei 7 anos, fui direto para o socialismo, porque é onde existiam universidades tipicamente para estudantes do terceiro mundo, mas achei tudo uma porcaria. Em menos de 3 meses eu saí do socialismo, fui para o capitalismo e lá fiz a minha graduação. E comecei uma tese de doutoramento, antes de voltar ao Brasil, em 77, que era tipicamente marxizante ou socialista no sentido clássico da ciência política uspiana, não é? E depois eu voltei, entrei no Itamaraty e viajei muito como diplomata, não só para os socialismos e capitalismos e terceiro mundo e tudo, e sobretudo terminei a minha tese de doutoramento já em 84, e a tese saiu absolutamente contrária a tudo que eu tinha feito no projeto de 76,
Em 84, o diretor da tese, que era um velho marxista de história econômica, discutiu comigo na banca, não gostava muito das minhas conclusões, porque eu tinha revisto todo o pensamento. Veja, e eu tinha lido lá o Friedman para a minha tese, não é? Até transcrevi uma ou duas frases dele, mas não achei muito apropriado para o caso do Brasil, desenvolvimento capitalista, da modernização do Brasil. E depois eu vinha me tornar bem mais liberal, né? Hoje eu sou um liberal em economia, um anarquista em cultura, e eu acho que as ideias dele são importantes, mas eu recomendaria que você e todos os nossos colegas lessem o Friedman mais pelos prefácios do que pelo conteúdo. Como eu disse, o conteúdo é dos anos 50, início dos anos 60, ele não vale sequer para os Estados Unidos de hoje, mas os prefácios revelam com as políticas keynesianas dos anos 50. Depois, em 62, a decepção com a evolução americana, não é? E depois, em 82, ele protesta até contra o Nixon, e o Reagan ele achava que seria um grande liberalizador e não foi, não é? Liberalizou alguma coisa, mas não muito, fez um programa de keynesianismo militar pelo Guerra nas Estrelas, e depois a sua última edição, em 2002, ele diz que os Estados Unidos marcharam no sentido contrário ao que ele preconizava desde 62. Então, ele tem propostas teóricas muito relevantes, os seus objetivos, os seus ideais são válidos, mas eles confrontam uma realidade das burocracias, das crises fiscais do Estado, da população, do endividamento público e dos desafios que é a incorporação do terceiro mundo na globalização, não é? Perda de empregos para países periféricos, etc. Então, tudo isso é válido para que a gente reflita de que o importante, e aí eu retomo os últimos capítulos do Friedman, é importante a liberdade individual na escolha de uma profissão e a educação. A formação de capital humano é muito mais relevante do que recursos naturais ou do que um Estado empreendedor, etc. Eu acredito que o Friedman me ensinou isso, a liberdade individual para definir as suas próprias escolhas, mas um ambiente que possa favorecer a educação, a oportunidade, não de chances totais, de igualdade total, mas a oportunidade de poder estudar e ascender a uma vida melhor. E essa é um pouco reflexo da minha vida, não é? Eu vim de uma família de avós completamente analfabetos, imigrantes da Europa que vieram colher café nas fazendas de São Paulo, pais sem educação primária completa, e me fiz pela educação, pela leitura e, sobretudo, pela observação do mundo. E a observação do mundo que eu tive no socialismo não é necessariamente que o socialismo era um regime sem liberdades ou de penúria, mas, sobretudo, de miséria moral, de delação, de controle do Estado sobre cada um dos cidadãos, entende? Isso daí me fez sair do socialismo em menos de 3 meses e de ir para um regime de liberdade e de me educar num regime, se não ideal, pelo menos um regime aberto à expressão das liberdades pessoais. E aí eu voltei da Europa 7 anos depois, não como marxista, mas como um socialista light, que depois evoluiu para um liberal econômico, não é? E o Friedman, hoje eu leio com muito prazer os seus outros livros, e não necessariamente o Capitalismo e Liberdade, que é um livro, como eu disse, datado, mas as suas reflexões sobre política monetária, sobre inflação, são muito relevantes. E a gente sabe que a inflação é o principal imposto contra os pobres. O Brasil, infelizmente, é um país que teve 8 moedas, mais do que qualquer outro país no mundo, uma inflação astronômica, não é, que destruiu poupança de muita gente e que empobreceu e volta a empobrecer. Lá o Brasil tem regredido na sua renda per capita. Então, política econômica sólida, como ele recomenda, liberdade econômica, não tarifas, não controles cambiais, não controles de capitais, trazem liberdade, trazem prosperidade. Essa lição acho que é relevante do Friedman e deve ser aprendida por todos nós. Muito obrigado. Nós pontualmente acabamos às 20 horas.
Para o orgulho da SAI. Eu, enquanto uma pessoa metódica, acabar com essa história belíssima e na hora foi incrível. Então, parabéns a todos os envolvidos. Gente, foi muito legal. Reiterando que a gente está com o link do Clube do Livro no WhatsApp. Aqui, então, se vocês não quiserem perder os materiais, links, a gente manda guia de leitura, sempre relembra vocês dos próximos encontros. Então, entrem no grupo e acompanhe a gente em todas as redes sociais, que a gente está organizando um evento muito legal com o Paulo sobre relacionamento externo, como é que o Brasil está lidando com o tarifaço, enfim, tem coisa chegando por aí. Então, prestem atenção no que a gente publicar e o que aceitou estar aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite Tchau, a tchau. todos. Boa noite, pessoal. Não. Ah.